Gente, eu vou começar esse vídeo falando de um assunto que me incomodou, ao longo desses dias, dessas semanas, e é sobre etarismo, sobre mulheres envelheceres, aqui no Brasil, mulheres a partir dos 40 anos que já são consideradas velhas, E existe um preconceito muito forte, aqui no Brasil, contra as mulheres que estão envelhecendo. E existe também esse culto, à beleza, que o nosso país ele tem. Então, assim, esse dia eu estava assistindo um vídeo de uma apresentadora famosa, que praticamente eu cresci assistindo ela. E ela postou lá um vídeo sem maquiagem, ensinando um tutorial. E, gente, eu abri os comentários, mulheres depreciando, falando coisas horríveis, sabe? Sobre a aparência, dessa apresentadora famosa, sobre o fato dela ser uma mulher madura, ser uma mulher, que envelheceu, ao meu ver, com muita saúde, com um discernimento, uma elegância, Então, assim, aqui no Brasil tem isso, esse preconceito, contra mulheres maduras, contra mulheres velhas. Eu vou falar mulheres velhas, mulheres que envelhecem muito bem financeiramente, saudavelmente, sabe? Aqui tem muito isso de essa coisa de, como eu poderia falar, essa cobrança, no corpo, na beleza, no cabelo da mulher. E se a mulher já fica com o cabelo grisalho, aí já é chamada de velha e ficam atacando, nas redes sociais. Então, assim, eu fiquei pensando, então eu vou fazer um comparativo com a Alemanha, Quando sempre eu vou lá para a Alemanha, eu vejo as alemãs, as mulheres alemãs velhas, maduras, são mulheres assim extraordinárias de beleza, elas não se cobram. Por isso que eu sempre digo para os meus amigos, para os meus conhecidos, eu odeio viver no Brasil por essa questão. Se eu tiver com o cabelo bagunçado, alguém vai cobrar. Ah, você não arrumou seu cabelo, Você não fez a sobrancelha, Sobrancelha tá por fazer. Então, assim, tem muito essa cobrança. Então, lá na Alemanha, não. Você vê, as mulheres, elas estão preocupadas em envelhecer saudavelmente, com a mente sã, fazendo suas atividades, sabe? E, tipo, por isso que eu falo pros meus conhecidos, meus familiares, que quando eu vou pra lá, quando eu vou pra Baviera, pra Alemanha, eu posso ser eu mesma. Nenhuma uma alemã vai me cobrar, porque você não pintou seu cabelo, porque você deixou porque você tá com os fios grisalhos, porque você tá usando essa roupa, porque você não fez as unhas, Então, aqui no nosso país tem essa cobrança com relação à beleza de sempre estar impecável. É um chato, eu falo de odiar morar aqui justamente por essa questão da cobrança, de eu não poder ser eu mesma, porque as pessoas vão reparar, vão olhar, vão julgar, vão criticar, e o principal, vão ter preconceito, vão sentir preconceito, vão falar besteira, vão escrever besteira na internet, falando da minha aparência, do meu cabelo, se eu engordei, se eu emagreci. Então aqui no nosso país ele tem isso, Então quando eu vou lá para Baviera e vejo as alemãs, já velhas mulheres super ágeis, faz suas coisas, proativa, limpa seu jardim, claro, cuida do seu cabelo, tudo ali. E eu vi assim, alguma delas, rugas. Gente, eu achei lindo, cabelos grisalhos, arrugas, que é a prova de que elas envelheceram, saudavelmente. São mulheres que, apesar da aparência, considerada velha, aqui no nosso país são mulheres ágeis, sabe, que envelheceram saudavelmente, Então, eu não vi muito isso lá, eu vi, assim, jovens alemães, muito lindas, bem cuidadas, assim, no sentido de não terem, tipo, com as unhas pintadas, brincos, cabelo, barriga chapada e etc, esse culto que existe aqui no nosso país. Então, assim, achei elas bem minimalistas, claro que elas se vestem bem, elas se cuidam, usam os melhores produtos, só que assim, eu não vi, gente, eu tô falando da minha experiência, eu não vi esse culto exagerado,
né, a beleza. Claro, em todo lugar tem preconceito, tem pessoas, né, se você vai ser uma figura pública, uma pessoa famosa, sempre tem que estar com a aparência impecável. Outro dia eu vi uma entrevista da cantora Sandy aqui no Brasil, ela falando que ela não sai sem maquiagem, acordou, já tá com a cara pintada, porque ela não suportaria ver as pessoas olhar para ela. Então ela tem isso com ela, sabe? Porque ela sabe que se ela aparecer de cara lavada, as pessoas vão criticá-la, até mesmo quem é fã dela. Então aqui no Brasil, as pessoas, quando é famosa, elas não aceitam que você envelheça, que você, sabe, envelheça bem, com saúde, com o corpo bem, com a mente sã, porque tem essa cobrança, né? Então eu fiquei chocada quando eu entrei lá nos comentários, tá? Dessa apresentadora, né, famosa aqui no Brasil. E as pessoas detonando a aparência dela, fazendo chacota, é horrível, é feia, deselegante, né? E pra mim, apesar dela ser uma mulher já velha, uma mulher que envelheceu e está envelhecendo com charme, com elegância, tá? E com a mente sã, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente envelhecer, tá? Com saúde, com as pernas andando, com a mente funcionando, sem depender de outras pessoas, porque pior coisa, você pode estar bonita, linda, bem cuidada, e aí você não tá bem de saúde. Então, toda vez que eu vejo isso aqui no Brasil, das pessoas ficar atacando um ao outro por causa da aparência, né? Eu tenho essa lembrança da Alemanha quando eu vou pra lá eu posso ser eu mesma, aqui no Brasil não, aqui sempre tem que estar impecável, é um evento, tem que pentear cabelo, tem que escovar, tem que fazer 1.000 coisas, né? Porque aqui o nosso país é um país preconceituoso com a mulher velha, né? Com a mulher que está envelhecendo. Gente, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal e me diga o que você achou, se você já passou, você é mulher madura, já passou por preconceito, por etarismo, sabe? Deixa aqui nos comentários.